Obrigado. Antes de mais, explicar que esta intervenção vinha sendo preparada pelo Miguel Portas e por mim próprio, em conjunto, e, portanto, é o produto desse trabalho e, portanto, irão ouvir-me a mim, mas a intervenção foi construída pelos dois, portanto, irão ouvir também as ideias do Miguel. Passando diretamente ao assunto, a atual situação na zona euro resulta de um conjunto de equívocos, ou pelo menos de equívocos que se procura provocar junto das pessoas, sobre o que é, em primeiro lugar, a natureza da crise, o que naturalmente tem impactos sobre as soluções que depois são encontradas. E a solução que nos é proposta, a partir da proposta da austeridade assimétrica, é a de castigar os Estados e salvar os bancos, em condições, aliás, bastante vantajosas e sem grandes contrapartidas. Mas esta ideia da zona euro, de forma como a zona euro foi construída, assenta numa ideia que continua a ser repetida como proposta de solução de saída para a crise, que é a ideia da competitividade entre os Estados que fazem parte da zona euro. E esta aplicação do conceito de competitividade, que é um conceito normalmente aplicado a empresas, e a sua transposição para contextos internacionais, é uma moda já com algum tempo, que conduz sempre a políticas bastante perversas, mas é particularmente nociva no contexto de um espaço económico com uma regulação assimétrica, que faz com que os únicos mecanismos de competitividade que estão ao alcance das economias nacionais sejam, como aliás já foi explicado, antes de mais os salários, em segundo lugar a fiscalidade, nomeadamente a fiscalidade sobre as empresas e a sua erosão, e em terceiro lugar os serviços públicos, que é precisamente a variável de competitividade que a União Europeia não só não estimula, não só não promove, como pelo contrário tem procurado boicotar. Mas uma das diferenças mais importantes entre a competitividade entre empresas e a competitividade entre economias nacionais é que, ao contrário do que acontece com as empresas, as economias nacionais são clientes umas das outras. A Pepsi-Cola e a Coca-Cola não são clientes uma da outra, concorrem e, portanto, a competição entre essas empresas é um jogo de soma nula. Quando isto acontece entre países, o que se passa é rigorosamente o contrário, sobretudo num espaço economicamente integrado como é o espaço da zona euro. E o mau karma que a Alemanha tem lançado e que a arquitetura institucional da zona euro provoca e os desequilíbrios externos que provoca entre as economias da zona euro, explica porque é que não só os trabalhadores alemães não têm sentido os benefícios que o setor exportador alemão ou o setor financeiro alemão têm sentido com o processo de integração na zona euro, mas o próprio desempenho económico da Alemanha, e este é um aspecto que menos vezes tem sido sublinhado, o próprio desempenho económico da Alemanha durante o período da integração na zona euro não é de todo brilhante, antes pelo contrário, como se pode ver por este gráfico. Este gráfico dá-nos o crescimento acumulado de um conjunto de economias da zona euro durante o período entre 1999 e 2010. E o que verificamos é que a Alemanha é dos países que teve um desempenho pior do ponto de vista do crescimento económico, muito próximo do nosso, infelizmente, mas bem abaixo da zona euro e, inclusive, bem abaixo de alguns dos países que hoje se encontram em dificuldades. E isto mostra como é perverso tomar as escolhas da política económica que foram feitas na Alemanha como um exemplo para a política económica que deve ser prosseguida à escala da zona euro ou à escala dos Estados nacionais. Na realidade, esse mau karma, essa política da compressão salarial, voltou à Alemanha sobre a forma da estagnação económica, quer através da depressão da procura interna da Alemanha, resultante da compressão salarial, quer através da redução da procura externa, porque a Alemanha, através desta política de desequilíbrios de superávites comerciais, o que acabou por fazer foi arruinar os seus clientes, ou seja, arruinar as economias que compravam as suas exportações. Uma das vantagens de falar depois dos outros oradores é que se pode saltar alguns tópicos. Eu gostava de passar diretamente à questão da crise bancária. A solução que está a ser empurrada para cima das economias periféricas, particularmente em Portugal, é a solução de uma recapitalização da banca feita pelos contribuintes e que ou não tem contrapartidas nenhumas na proposta da banca privada, ou tem como contrapartida participações sociais nesses bancos que são participações silenciosas. E uma das propostas que é fundamental para a esquerda europeia e para a esquerda em Portugal e no conjunto das economias periféricas e que pode recolher um amplo apoio social e político, porque é uma proposta da mais elementar decência, é que o Estado
a intervir na recapitalização da banca privada, só o possa fazer mediante um acordo de participação altamente ruidosa e determinante na definição quer do que será o contributo fiscal da banca privada para o ajustamento das contas públicas nos próximos anos, aliás, de forma permanente, como também uma definição da política de crédito da banca privada durante os próximos anos, da banca privada, que nesse caso será, em muitos casos, banca pública, ou seja, banca submetida ao controle público. Ou seja, assegurar que qualquer intervenção pública em torno da recapitalização da banca reverterá a favor da redinamização da economia. Mas há um outro problema mais de fundo e muito relevante para a economia europeia no futuro, que é a questão da regulação do sistema financeiro a nível internacional. E os debates que eu devo dizer que sempre tive muito preocupado com as perspectivas no debate europeu sobre a regulação do sistema bancário e financeiro no futuro, mas hoje atualmente estou a trabalhar melhor esses dossiês e a conhecer um pouco melhor o estado da arte do debate europeu e agora estou mesmo preocupado. O problema é que o caminho que se está a seguir do ponto de vista da regulação do sistema bancário aprende muito pouco ou nada com as lições da última crise financeira e retoma alguns dos critérios que, inclusive, contribuíram para o agravamento da dinâmica da insolvência da banca internacional. Um desses erros é a ideia dos requisitos de capital, que são apresentados como uma ideia muito razoável, mas que, facto menos conhecido, são definidos não em relação ao conjunto dos ativos dos bancos, mas em relação a um conceito que são os ativos ponderados pelo risco. Os ativos ponderados pelo risco são, como o nome indica, são ponderados pelo risco através de critérios que são definidos em 3 modalidades diferentes. Uma primeira para instituições menos sofisticadas, em que são definidos por reguladores. Uma segunda, em que a ponderação dos ativos é feita de acordo com os ratings das agências de rating, sem comentários. E uma terceira modalidade em que são definidos pelos próprios bancos de acordo com os seus modelos de risco, ou seja, uma modalidade de autorregulação para todos os efeitos. E não é muito difícil compreender porque é que este sistema falhou nas suas modalidades, na modalidade Basileia I e Basileia II, e inclusive agravou os problemas de inovação financeira que já existiam e que foram determinantes na última crise financeira e continuam a ser a base fundamental para os critérios, os requisitos de capital que estão atualmente a ser discutidos no contexto da União Europeia. Por oposição a outros critérios, que sendo critérios bastante mais simples, e isso, do ponto de vista de regulação, convém que se entenda bem, é uma vantagem, têm um valor explicativo muito maior para a fragilidade da banca privada que se revelou na última crise financeira. Infelizmente eu não consegui tirar este gráfico, mas ele ilustra isso muito bem, ao mostrar que o requisito de capital, ou seja, a percentagem de capital em relação a ativos ponderados pelo risco que consta deste gráfico, tem uma correlação positiva com as perdas dos bancos. O que é que isto quer dizer? Quanto melhor era esse rácio, tal como definido pelos critérios de Basileia II, ou seja, quanto mais solventes estavam os bancos, maiores foram as suas perdas na última crise financeira, no período entre 2007 e 2009. Ou seja, este requisito teve um comportamento negativo em relação àquilo que pretendia avaliar, ou seja, a solidez dos bancos. Pelo contrário, o critério da alavancagem, que é um critério bastante mais tosco, para utilizar a expressão dos seus críticos, teve um valor explicativo bastante melhor. No entanto, no debate europeu sobre quais os critérios que deverão ser utilizados, a aplicação desse critério está empurrada para 2019. E está empurrada para 2019 essencialmente porque a banca está a mobilizar todo o seu lobbying para impedir que ele venha a ser aplicado. Mas associado a este problema há um outro que tem a ver com esta questão das inovações financeiras e da sua utilização nos mercados financeiros. Um dos aspectos fundamentais na crise financeira foi a utilização dos produtos derivados
que são a grande novidade do sistema financeiro ao longo dos últimos anos. Como vocês podem ver nesse gráfico, os ativos primários da banca a nível mundial têm tido uma grande estabilidade ao longo da última década, mantendo-se, flutuando à volta das 2 vezes e 1,5 vezes o PIB mundial. E o que, de facto, provocou a expansão do sistema financeiro e a sua volatilidade durante este período foi o crescimento desmesurado da utilização de produtos derivados, que são produtos que têm várias características. Em primeiro lugar, são produtos altamente complexos, o que levanta um problema do ponto de vista da relação com os clientes, mas levanta também um problema de regulação, ou seja, os reguladores, quer nacionais, quer internacionais, não têm, pura e simplesmente, condições para conseguir andar atrás de todos estes produtos e de todas as inovações que vão sendo feitas e de todas as instituições que se vão multiplicando e que negociam nestes mercados. E, portanto, há aqui um problema de como é que se estrutura a regulação para andar atrás deste tipo de inovações financeiras. E, por outro lado, tem uma característica particularmente perversa. É que estes ativos e passivos têm todas as características, têm todas as propriedades da falência, ou seja, deitam bancos abaixo como quaisquer outros ativos e passivos, mas não financiam nada. Ou seja, têm todos os defeitos dos ativos primários sem ter nenhuma das qualidades. É frequentemente dito que eles têm utilidade para fazer gestão de risco, têm algumas utilidades do ponto de vista da estabilidade financeira. Esta é uma área em que eu devo dizer com toda a franqueza que ainda estou a aprender e a tentar perceber melhor, mas eu penso que esse é um debate que tem que ser lançado e tem que ser compreendido do ponto de vista técnico. Se o contributo deste tipo de ativos é, de facto, aquele que nos é ensinado nas faculdades de Economia. E eu posso dar um exemplo muito simples. A securitização das dívidas é uma ideia que soa bem se nós apresentarmos como um banco que faz um empréstimo e que segura esse empréstimo por forma a assegurar a sua solvabilidade em tempos de crise. No entanto, o que se passou no período que nos levou à anterior crise financeira foi um período em que a securitização cruzada entre instituições financeiras dos seus próprios empréstimos criou uma espécie de milagre de desaparecimento do risco, que não só encorajou comportamentos bastante irresponsáveis do ponto de vista da política de crédito dessas instituições financeiras, como propiciou o efeito de contágio da crise financeira. Ou seja, tudo correu bem até ao dia em que começou a correr mal e todos os rácios de capital nessa altura existentes foram insuficientes para impedir a dinâmica incontrolável do contágio da crise financeira. E, portanto, um dos problemas fundamentais, esta ideia é um bocadinho ilustrada por uma piada dos mercados financeiros, que é a seguinte: o que é que tens quando cruzas um padrinho da máfia com um banqueiro de investimento? O que tens é alguém que te faz uma proposta que tu não podes compreender. E isso é uma coisa que vale, de facto, para os reguladores, e é por isso que uma das propostas fundamentais para o debate sobre a regulação dos mercados financeiros, o grande elefante na sala em termos deste debate, é a proposta, que aliás já foi, que a Elisa Ferreira já aludiu, da separação entre a banca comercial e a banca de investimento. Essa separação é estratégica por duas razões muito simples. A separação entre a banca comercial e a banca financeira impede o financiamento cruzado, ou seja, impede que as instituições que atuam nesses mercados de alto risco e alta volatilidade possam recorrer aos ativos e aos capitais da banca comercial. E isso significa duas coisas: que elas, em primeiro lugar, não poderão beneficiar das vantagens no preço de risco que têm as instituições too big to fail, ou seja, as instituições que são demasiado grandes e que, portanto, quem lhes empresta dinheiro sabe que, mesmo que as coisas corram mal, haverá um Estado a entrar com o dinheiro. E, por outro lado, terão que pagar mais pelo financiamento das suas atividades, porque quem lhes emprestar dinheiro saberá que essas instituições não podem recorrer a esses capitais e a esses ativos. E, portanto, pagarão o verdadeiro custo do capital, não poderão crescer como crescem atualmente. E há também uma outra vantagem, que é a vantagem da regulação. Esta separação facilita e muito a atividade dos reguladores nacionais, porque não só o tipo de atividades que terão que controlar será bastante mais simples, porque os reguladores poderão concentrar-se sobre a banca comercial
e sobre a fiscalização das atividades das instituições que fazem banca comercial, como, por outro lado, o que terão que fazer é impedir apenas, vigiar em relação às outras instituições que tiverem a fazer banca de investimento, e impedir que essas instituições comecem a fazer atividades de banca comercial, ou seja, comecem a aceitar depósitos e a fazer esse tipo de atividades. Mas é, de qualquer forma, uma tarefa de regulação que essa sim está ao alcance das entidades reguladoras nacionais e internacionais com os meios que elas dispõem atualmente. Uma terceira ideia muito rápida, que é o debate sobre a harmonização fiscal na zona euro. Muitos dos debates que já foram aqui levantados, nomeadamente o debate sobre a existência de um orçamento comunitário e da promoção de políticas económicas de crescimento, está muito condicionado aos problemas da fiscalidade na zona euro. E, nomeadamente, ao fim de um mecanismo muito perverso que resulta da regulação assimétrica da zona euro, que é o mecanismo da competição fiscal, que leva, associado aos offshores, está a levar à erosão da tributação sobre os rendimentos de capital. E, infelizmente, o debate na zona euro sobre esta matéria, que parecia a determinada altura ser animador, quando surgiu a proposta de criar uma base de incidência fiscal comum para os impostos sobre rendimentos do capital em toda a zona euro, está a ter a pior evolução possível. Num debate no Parlamento Europeu, um dos responsáveis, um dos autores da proposta, quando perguntado sobre se esta proposta tinha como objetivo fazer caminho no sentido de poder vir a haver uma harmonização fiscal ao nível da tributação do capital na zona euro, disse que não é nada essa a ideia, foi desse ponto de vista bastante franco, e que, pelo contrário, o que interessa é reforçar o mercado interno a esse nível. E isso percebe-se bem quando se analisa a proposta e se descobre que, em primeiro lugar, a adesão, quer dos Estados, quer das empresas, a essa base de incidência comum é voluntária. E, portanto, desde logo, não há a possibilidade de impor a todos os países que estão dentro da zona euro e a todas as empresas que operam dentro da zona euro essa base de incidência comum, que depois, associada a taxas também elas harmonizadas, poderia acabar com o problema da competição fiscal entre Estados dentro da zona euro. E para agravar isso, as empresas passam a poder escolher a jurisdição fiscal em que essa base de incidência, através da qual essa base de incidência será calculada. Ou seja, as empresas poderão escolher de um menu de países e de jurisdições fiscais qual aquela que melhor serve os seus interesses, o que, obviamente, agrava em vez de atenuar o problema da harmonização fiscal dentro da zona euro. Só para concluir, e saltando alguns dos outros temas, parece-me que todas as intervenções apontaram para um conjunto de transformações muito substanciais dentro da zona euro e dentro da União Europeia. Eu penso que é importante esta iniciativa e outras que se lhe sigam e a sua abrangência política para que nós possamos começar a encontrar alternativas que têm que ser sólidas, mas têm que ser também urgentes para dar respostas aos principais desequilíbrios e disfunções estruturais da zona euro. E queria sublinhar a ideia de que estas alternativas têm que ser encontradas numa janela de oportunidade que é muito estreita. Eu penso que todos temos consciência, e aliás o caráter internacional desta conferência permitiu-nos confirmar precisamente esse aspecto, que o descontentamento com o rumo que tem tomado esta União Europeia não é de forma alguma um exclusivo dos cidadãos das economias periféricas, mas pelo contrário é um sentimento que alastra por toda a União Europeia e que corrói a base política que é necessária para construir alternativas solidárias para o conjunto da União Europeia. E é por isso que a esquerda tem que construir essas alternativas sólidas, mas também as alianças sociais e políticas e os movimentos reivindicativos que consigam construir essas alternativas enquanto essa janela de oportunidade está aberta e por muito estreita que seja essa abertura. Porque a alternativa é não apenas a desagregação da zona euro, mas muito provavelmente a desagregação da própria União Europeia e o fim do projeto de uma Europa solidária, que é, penso eu, aquilo que continua a mobilizar a esquerda um pouco por essa Europa toda.